Será que é possível você convencer alguém em 90 segundos? Pois é, esse livro promete isso. Eu acabei de ler ele, foi uma leitura que eu fiz aí em 5 dias e eu tenho algumas considerações para fazer sobre esse livro. Aliás, muita gente me perguntou, Rafael, será que esse livro é bom? O que você está achando dele? Eu lembro que eu postava ali um stories lendo ele e muitas pessoas perguntavam para mim se realmente era um livro que tinha um título muito chamativo, só que as técnicas que ele apresentava não condizia com o título. Muita gente falou isso, poxa, será que é possível convencer alguém em 1 minuto e meio? E aquelas pessoas que falam que você tem que criar um relacionamento primeiro duradouro, um relacionamento concreto, forte, para aí sim você conseguir convencer as pessoas. Então, esse livro meio que contrapõe isso. E eu quero dar aqui minhas considerações sobre ele, falar também de algumas técnicas que eu utilizei aqui, para fazer essas anotações. E eu vou também trazer aqui alguns ensinamentos que o livro traz, que eu acho que independente do livro ser bom, o livro ser ruim, todo livro pode trazer ali alguma mensagem, algum trecho, algum ensinamento que dá para você colocar em prática. Costumo dizer que um livro, por mais que ele seja um livro ruim, né, não quer dizer que um livro ruim não possa ter uma parte boa nele que você pode aplicar, como ao mesmo tempo não quer dizer que um livro bom vai ser perfeito por inteiro. Pode ser que algum trecho dele ali, você olhe e fale, olha, isso aqui eu acho que não faz sentido. Né? Então assim, vou trazer algumas considerações sobre o livro, sobre o que eu achei, mas sem esquecer de trazer técnicas de leitura para você que quer aprimorar a sua leitura e ao mesmo tempo também trazer alguns ensinamentos desse livro que eu acho que são válidos. Tá? Quero dar minhas considerações iniciais aqui. O que eu penso sobre o livro, né? Uma coisa que eu sempre considero nos livros, eu acho que é importante você considerar também, é que todo livro, o autor, ele quer trazer pra gente algum método, alguma coisa que ele aprendeu durante a vida dele e ele está replicando para nós. Então, nesse caso aqui, o autor, que é o Nicholas Buffman, ele tem um método dele que ele acredita que é um método eficaz para convencer as pessoas. O que eu acho de interessante? O que eu dou valor? Tá? Esse aqui eu acho que é o primeiro ponto positivo do livro. Quando o autor, ele revela a procedência daquele método. E o ser humano, ele lida melhor quando ele sabe a procedência das coisas. Se você vai no museu de arte e você olha para 2 quadros que são exatamente iguais, você fica olhando ali por meia hora e você fala, caramba, esses quadros são exatamente iguais. E aí de repente o cara que trabalha no museu chega para você e fala assim, olha, na verdade, eles são idênticos, mas o quadro da direita foi pintado por um cara da Holanda, um pintor muito famoso e tem uma baita história. Ele, uma vez, quando foi pintar esse quadro, ele prestou atenção num cenário e aquilo. Ele começa a contar toda a história daquele quadro, tanto do autor como de onde que veio, né, a inspiração do autor. Só que o quadro da esquerda é exatamente uma réplica. A gente pegou o quadro da direita, tirou uma cópia e colocou aqui. Automaticamente você vai dar muito mais valor para o quadro que tem uma procedência, que tem uma história por trás. Por mais que eles sejam idênticos, por mais que você veja que eles são 100% iguais. E por que isso acontece? Porque o ser humano quer saber de onde que veio as coisas. E o autor do Como Convencer Alguém em 90 Segundos, ele fala no começo do livro de onde que veio o método dele. E ele fala muito da PNL. Né? Quem lê o livro nota que logo no começo ele fala sobre programação neurolinguística. O que é a programação neurolinguística? São ferramentas que você utiliza, todas elas contidas dentro da sua cabeça, ou seja, você usa o poder da mente, né, o poder seu de comunicação, tanto fisiológica, mas também mental, né, tá tudo conectado. Então, o Tony Robbins é um cara que difundiu isso, inclusive. Então, o autor ele pega a programação neurolinguística e ele traz nesse livro. E eu notei muita semelhança com o que está nesse livro aqui, Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Inclusive, uma das técnicas que eu vou explicar para você nesse vídeo, que é a técnica camaleão, ela está nesse livro aqui, que é um livro de PNL puro. Né? Então, o PNL é um assunto que eu comecei a me interessar por ele alguns anos atrás, que fala muito sobre você ter um pensamento apropriado para ter mais resultado, para você ter mais performance. E o Tony Robbins hoje eu acho que ele é autoridade nisso, tanto para expressar o que ele sabe, né, ensinar para a gente o que é a PNL, mas também pelo fato dele estudar muito a fundo e aplicar nos diversos clientes, alunos que ele tem. Então eu notei uma similaridade muito grande com o livro do Tony Robbins, principalmente na técnica camaleão que eu vou explicar para vocês. Mas eu também senti muita similaridade com esse livro aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que na minha opinião é o melhor livro que tem sobre comunicação.
Só que tem uma coisa que diferencia esse livro desse daqui, tá? Esse livro aqui é um livro que tem quase 100 anos de história. Então é um livro que já se provou no tempo e é um livro que eu acho assim que todos os outros que vieram depois traz um pouco dele, porque ele foi o primeiro, ele é o que mais tem a base ali da comunicação humana, sobretudo na empatia. Esse livro aqui mostra pra gente que, na verdade, para você convencer alguém, você tem que ter empatia pela pessoa. E o Como Convencer Alguém em 90 Segundos, o que ele fez? Ele pegou alguns conceitos desses dois livros aqui e compilou num livro que eu achei muito massa. Agora, indo um pouco da minha opinião, eu gostei do livro. Tá? Eu gostei do livro. Eu acho que é um livro assim bem prático, é um livro que se você não quiser ler esses dois aqui, ó, se quiser um resumão, alguma coisa mais prática, leia esse. Logicamente não substitui, tá? Esses dois juntos aqui têm muito mais poder. Mas se você quer aprender rapidamente, se você quer um livro mais prático, o Como Convencer Alguém em 90 Segundos, tem vários trechos do livro que ele traz exercícios para você fazer. Ó. Esse quadro aqui, por exemplo, é um exercício. E toda lição que o livro traz, ele coloca um exercício para você praticar. Então ele é um livro assim de autoajuda clássico, aquele livro assim que ele ensina uma tese e coloca como que você vai praticar. Então, para um cara que está começando a ler agora, você que está começando a criar o hábito de ler, você que não tem o costume de ler, que lê aí de 1 a 4 livros por ano, que está acostumado a pegar um livro e abandonar o livro pela metade, esse é um livro interessante, porque ele é um livro que ele coloca para você como que você vai colocar em prática os ensinamentos dele. Isso é uma coisa que o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas não faz. Embora seja até fácil você descrever um plano de ação do que você lê aqui. Mas você que está começando a ler agora, vai nisso aqui, ó. Aliás, uma outra dica, sempre que o livro começar com a palavra como, é um livro que vai ter ali um passo a passo do que você precisa fazer. Alguns vão ter mais, outros terão menos, mas ambos serão livros gostosos de ler, fáceis de ler, porque é um clássico de autoajuda, é um clássico de não ficção, quando a palavra como está no começo. Porque a tese do livro não é que você vai convencer alguém em 90 segundos. Eu não encarei dessa forma. Se você leu o livro aí e encarou de outro jeito, comenta aqui, que é uma bela chance da gente discutir sobre esse livro. Mas eu não encaro esse livro como a mensagem dele ser assim, eu vou te ensinar em 1 minuto e meio a convencer alguém. Na verdade, o que o autor fala é o seguinte, a primeira impressão que você gera na pessoa é o que define como que será o seu relacionamento com ela na maioria das vezes. Então, quantas vezes você conheceu alguém e logo de cara o santo não bateu e por mais que depois você até tenha se aproximado dessa pessoa, não foi a mesma coisa. Você não sentiu aquele afeto, aquela vontade de estar junto, de fazer negócio, de almoçar junto, de olhar no olho. Então o livro ele tem essa tese, de que se você quer convencer alguém, o básico que você precisa fazer é nos primeiros 90 segundos você fazer algumas atitudes, e aí ele traz alguns conceitos de PNL para isso, para a pessoa gostar de você. E isso é uma coisa assim que acontece, não é uma regra, eu não acho que se você começou errado uma relação, você já era, você nunca vai conseguir convencer ou ter contato com aquela pessoa, mas eu acho que facilita muito o caminho. Então esse livro eu encaro muito um livro assim, pré-relacionamento, ou então assim, primeiros passos de uma relação comercial, até mesmo uma relação, sei lá, você conheceu alguém na internet, foi encontrar com a pessoa, esse livro te ajuda. Você quer convencer algum fornecedor, algum cliente, o seu chefe, esse livro ajuda. Entrevista de emprego, como convencer ali o cara que você está fazendo entrevista, né, para trabalhar com ele, para trabalhar para aquela empresa, esse livro também ajuda. Então assim, é um livro que eu digo que ele é muito bom, ele é muito eficaz nas primeiras impressões. Agora, ele não vai substituir um livro como esse. Então eu diria que um combo perfeito é você ler esse e depois você ler esse daqui. Por quê? Porque um é para você causar uma boa primeira impressão e o outro é para você realmente aprender a lidar com pessoas, inclusive influenciá-las. O que você tem que levar em conta desse livro para você quando você for ler ele, tá? Ele vai falar para você que nos 90 primeiros segundos é muito importante que você estabeleça ali algumas regras. E eu quero trazer para você algumas regras que esse livro me trouxe, que eu conhecia um pouco já, mas talvez não tão a fundo e talvez não da forma como ele coloca, né? Ele coloca em forma de manual. Isso é muito legal, né? Ele coloca um passo a passo para você fazer.
Eu vou trazer para vocês essa técnica aqui, mas antes eu queria contar um pouco de como que eu organizei a minha leitura. Você pode ver que tem vários post-its aqui e nesses post-its tem algumas palavras que eu fiz em cima deles. Quando eu comecei a ler esse livro, muita gente queria saber a respeito dele. Eu fiquei até um pouco impressionado porque eu não sabia que era um livro que causava tanta curiosidade. Talvez por ser um título muito chamativo, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. E aí eu falei, eu vou anotar bastante coisa, porque eu quero fazer alguns vídeos, talvez alguns reels, comentar nos stories, trazer para o meu YouTube, para o meu Instagram, algumas dicas. E eu vi que o livro, logo no começo eu vi que ele ia ter muita dica prática. Porque eu notei que no final de cada capítulo ele colocava um quadradinho escrito exercício. E eu falei, poxa, é um livro que eu tenho que anotar muita coisa, porque geralmente livros que têm muitas informações, a gente acha às vezes que é positivo, só que na verdade só deixa a gente desfocado, né? A gente quer aprender tudo e não aprende nada. Então eu falei, se eu não anotar eu estou perdido. Então eu comecei a anotar bastante coisa. Então o que eu fazia? Eu colava o post-it sempre em cima de um trecho que tinha ali algum ensinamento importante, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma parte dele que até que eu vou explicar para vocês, que é o Evangelho, o Evangelho segundo Mudon. Mudon, alguma coisa assim, era o chefe do autor que escreveu o livro, ó, Nicholas Buffman. Então, o Nicholas, ele conta essa procedência. Lembra que eu falei para você no começo do vídeo que quando o autor conta a procedência do método dele, aquilo acaba sendo positivo? E eu gostei da procedência do Nicholas, porque ele mistura PNL, mas ele fala também de um chefe que ele tinha, que é esse tal de Mudon, e esse Mudon ele era o cara da comunicação, ele é um cara que se comunicava muito bem, e ele foi aprendendo com ele, que era o chefe dele na época. Então o método dele, ele extraiu de um cara que era muito conhecido, inclusive, no ramo publicitário na época. Eu pesquisei no Google depois, o cara realmente era um cara bom. Então veja bem, ele misturou PNL, que é um assunto que eu acredito, e ele misturou também conceitos e requisitos e ações que um cara que ele conhecia, que trabalhava com ele, praticava. E fechava vários negócios por conta disso. Então ele extraiu tudo isso, né, e colocou no livro. Então ele aprendeu com tudo isso e colocou no livro. Isso eu achei muito legal. Então tem uma certa procedência. Isso é uma coisa que eu acho muito válida, porque por mais que o título seja Como Convencer Alguém em 90 Segundos, poxa, o método dele tem uma procedência legal. Uma mistura de PNL com skin the game. Ele pegou um cara que realmente manjava do assunto, que era o chefe dele, aprendeu com ele e colocou aqui no livro. Então isso eu vejo muito valor também. Uma coisa que você tem que prestar atenção. De onde que vem o método desse cara? Qual história que ele conta por trás? Então quando eu li essa história eu falei, caramba, legal. E essa história me marcou muito. Porque ele conta que esse chefe dele, uma vez foi fazer uma reunião, e em 90 segundos ele fechou um acordo. E por mais que o livro tenha essa ideia de que, na verdade, os 90 segundos não é para você convencer a pessoa, mas é para você começar ali uma relação positiva. Só que em alguns casos no livro ele conta que em 90 segundos foi possível fazer isso. Eu já não sei da veracidade disso, mas independente de ser 90 segundos, um dia, uma semana, ele fala que tinham 3 regras que o Mudon, que era o chefe dele, do autor do livro, fazia e que era ali o passo a passo de como você convencer qualquer pessoa. Então tinha 3 coisas que ele sempre fazia quando ele acabava de conhecer alguém, e isso fazia com que ele tivesse muita eficácia nas suas relações comerciais. Eu vou trazer para você que chama, na realidade, o Evangelho segundo Francis Mudon. Então o que acontece? Sempre que o Francis ele ia encontrar algum fornecedor, algum cliente que ele queria fechar negócio, ele ensinava para o Nicholas, que é o autor do livro, que ele tinha que fazer essas 3 coisas, tá? Eu até vou pegar o trecho aqui, e você pode ver, ó, que nesse trecho aqui eu anotei com post-it, ó, Evangelho segundo, tá vendo? Ó? Evangelho segundo Mudon. E por que eu fiz isso? Opa, saiu aqui. Porque como era um livro que tinha muita informação, sempre que eu via ali um trecho que me interessava, que era um trecho prático, que eu poderia gravar um vídeo aqui para o canal, ou até mesmo gravar ali algum conteúdo para a internet, eu sempre, na hora, colava um post-it e colocava uma palavra-chave. Então, por exemplo, gravando esse vídeo aqui, eu já consigo localizar facilmente onde que está esse evangelho. E geralmente é uma coisa que eu não faço nos post-its, né? Geralmente eu separo por cor, não escrevo nada em cima. Dessa vez eu escrevi para testar, e eu gostei muito do resultado. Porque agora, quando eu quero achar alguma coisa, eu tenho aqui como se fosse um índice para fora, né? E quando a gente se exercita em colocar uma palavra-chave em cada post-it, a gente está se obrigando a resumir aquilo.
E quando o nosso cérebro se preocupa em resumir algo, ele está ali exercitando o aprendizado ativo, que é a hora que a gente aprende mesmo. Se você só lê, você dificilmente vai lembrar depois. Agora, o fato de você ler ali um trecho que você gostou, aí você marca com post-it e escreve o que tem naquele punhado de frases ali, de onde está esse post-it. No caso, essa página que eu coloquei esse post-it é a página que explica esse evangelho, que começa a falar desse evangelho. Então, qual que é o ponto positivo disso? Se um dia eu quiser ler esse livro e ler só a parte do evangelho, já está escrito aqui, eu já sei onde localizar. Em segundo que, no momento que eu fiz esse trabalho de escrever, eu já estava memorizando melhor aquilo que eu estava anotando. Então é uma técnica de estudo que você vai levar para a sua vida. Tá? O único ponto negativo é o seguinte, que na hora que você vai anotar, você desprende um pouco o foco do livro. Então você tem que ter ali uma concentração muito boa. Porque geralmente quando você está lendo, você para de ler para anotar alguma coisa, talvez o seu cérebro demore um pouquinho para voltar e entrar no estado de flow. Então é importante você exercitar. Então é uma técnica um pouco mais avançada, que eu vou explicar para meus alunos, que são os leitores faixa preta, que são pessoas que já estão ali um nível acima. Mas se você quiser tentar, eu acho válido. Né? Tem um outro jeito também que eu utilizo, através de post-its coloridos, que eu só colo o post-it depois que eu já li, né? Não na hora que eu estou lendo. E isso faz com que eu perca menos o foco. Mas nesse vídeo aqui, como eu fiz esse tipo de anotação aqui nesse livro, eu quero trazer para você um conceito mais baseado nessa técnica mais avançada, tá certo? E aí o que eu fiz? Eu anotei esse trecho do Evangelho segundo Mudl, que é o seguinte, né? Ele fala que tem 3 coisas que você precisa fazer. Então, a partir de agora, presta bem atenção. Sempre que você encontrar uma pessoa que você quiser estabelecer uma relação duradoura com essa pessoa, você vai praticar isso que eu vou te falar agora, mas ó, já deixa o like aqui no vídeo, tá? Aperta aí para que mais pessoas assistam ele, que esse canal e esse Instagram cada vez cresça mais, tá bom? Vamos lá então, regra número 1, eu vou ler exatamente como está no livro, tá? Quando conhecer alguém, olhe nos olhos dele e sorria. Ele fala que as pessoas, quando elas se conhecem, a primeira impressão ela é muito importante. Então, se você está conhecendo alguém ali pela primeira vez, só o fato de você sorrir, só o fato de você olhar no olho dela, a pessoa vai se sentir melhor com você. Você vai passar mais confiança para ela. Porque foi feito alguns testes, né, que o próprio autor ele vai contando durante o livro, e isso é muito falado também no Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Que a primeira impressão, ela não tem erro quando você começa com um sorriso. O sorriso, ele é visto, né, por nós, seres humanos, como coisa boa. Né? Ninguém sorri num momento triste, ninguém sorri sem estar feliz, a não ser quando você sorri de desespero, que não é muito o caso. Né? Na maioria das vezes você sorri porque você está feliz. Então, desde criança, o ato de sorrir é visto pelas pessoas como algo bom. Então, quando você imprime um sorriso, quando você conhece alguém, você está dando para a pessoa uma abertura legal. E da mesma forma, quando você olha no olho dela. Né? Então, ele coloca isso. Quando você faz isso, você transmite uma mensagem muito importante, muito legal. Né? Ele até fala assim, para quando você está conversando com alguém, né? Depois que você cumprimenta, de você sempre ter o exercício de olhar na cor dos olhos da pessoa. Então assim, você acabou de conhecer a pessoa, se concentra na cor do olho dela. É uma técnica para você sempre não direcionar o seu olhar. Então, acabou de conhecer alguém, deixa eu ver que cor que é o olho dele. E você fica se concentrando ali, olhando para o olho da pessoa. Porque realmente, a gente é muito desfocado, né? O ser humano tem um sério problema aí com foco. Então, para ficar mais fácil, olhe para o olho da pessoa. Ele fala que isso vai gerar a sua confiança. Ele fala que a confiança, no primeiro momento, ela é muito importante. Confiança é tudo. Eu acho que quem trabalha com vendas sabe disso, né? Uma primeira impressão nas vendas, cara, é essencial. Quantas vezes você entra na loja de um shopping ali, por exemplo, e a abordagem que o vendedor faz com você pode parecer que não, mas inconscientemente faz diferença. Principalmente se é uma pessoa que passa confiança para você. Né? E fazer isso sorrindo e olhando no fundo dos olhos é a primeira regra que o Mudl explicou para o Nicholas e que ele fala que para você convencer alguém em 90 segundos é importante você estabelecer essa meta aí de sempre olhar e sorrir para a pessoa. E aí tem a regra número 2, né? A regra número 2 é muito bacana, que é a regra do camaleão, né? Quando você quiser
que eles sintam que já o conhecem seja um camaleão. Então o que acontece? Globalmente falando, galera, tanto no tema persuasão como fora do tema persuasão, o ser humano ele não gosta de se sentir deslocado. É muito comum você, por exemplo, ir para uma festa e você pensar duas vezes em ir para essa festa se você chegar lá e ver que não tem ninguém que você conhece. Isso independente de você ser uma pessoa tímida ou não. Por mais que seja uma pessoa assim muitas vezes que lida melhor com essa situação, ela não estará na zona de conforto dela. De você ir para um lugar, você ir para uma reunião que você não conhece ninguém. Por isso que o primeiro dia nosso no colégio, o primeiro dia nosso na empresa, ele dá uma sensação um pouco de ansiedade na gente, né? A gente fica um pouco ansioso, porque a gente está indo para um lugar que a gente não conhece ninguém. Então o que o autor fala? Quando você vai convencer alguém, quando você quer estabelecer uma relação com alguém e você acabou de conhecer a pessoa, ele usa uma técnica para que você emita sinais que fará com que aquela pessoa parecesse que já te conhece há muito tempo. E para isso ele usa o efeito camaleão, que inclusive tem no livro Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Tony Robbins ele explica isso no final do livro, inclusive, que ele estabelece da seguinte forma: tudo que a pessoa estiver fazendo, tom de voz, postura, você vai tentar fazer igual. Então, você está conversando com a pessoa, né? A pessoa está sentada com as pernas cruzadas e ela é uma pessoa que ela, por exemplo, na hora de falar, ela fala de um jeito mais rápido. O que o autor entende? Que se você, primeiro, imitar a fisionomia da pessoa, você cruzar as pernas da mesma forma que ela, e você começar a agir como ela está agindo, em termos de gestos e até mesmo velocidade, tom de voz, a pessoa vai se simpatizar com você. Então, por exemplo, o que ele fala também, né? Se você está com uma pessoa que fala rápido e você fala devagar, você não está se sintonizando com ela, porque provavelmente essa pessoa não gosta de pessoas muito lentas, né, que falam devagar, então ela vai querer isso. Mas é muito mais do que isso. É o fato de que a pessoa inconscientemente, por mais que para você, né, vai parecer muito que você está dando na cara, que você está imitando a pessoa, está imitando os gestos dela. Mas não é tão claro para outra pessoa, que a pessoa não está preocupada nisso, ela está preocupada no que ela vai falar para você, no que você vai falar para ela. Ela não está olhando ali o que você está fazendo. Então, quando você age da mesma forma que ela, é uma forma de você dar uma similaridade. Então, aquela barreira que existe da pessoa não te conhecer, por exemplo, ela é colocada para baixo, porque você está dando sinais inconscientemente para essa pessoa de que vocês são iguais. Então, ele fala muito isso, ele fala que o canal visual é muito importante. E aí ele conta, né, que a sincronização nos faz sentir que somos peças do mesmo molde, parte do mesmo grupo. Então, se alguém está fazendo algo parecido com você, aquela pessoa como se pertencesse à sua tribo. E isso é uma técnica que também é colocada no Poder Sem Limites do Tony Robbins. E eu acho que faz sentido, porque tem a ver com PNL. PNL eu acho que é um assunto, né, é um termo muito falado e discutido na comunicação. E eu acho que faz sentido para você até se sincronizar mais com essa pessoa. E aí o livro traz alguns exemplos que trazem isso à tona e eu acho muito interessante, vale a pena você até estudar isso. E aí, tem a terceira regra, que é muito importante também, que é a seguinte, ó, capture a imaginação e você vai capturar o coração. Então, o que o autor tem como tese? Ele fala o seguinte, ele fala que quando você trabalha com a imaginação da pessoa, você traz emoção para aquilo. Então, o que ele dá de exemplo nesse trecho? Ele fala muito sobre estar ali no carro, né? Tá o Nicholas, que é o autor do livro, e o Francis, que é o chefe dele. E aí o chefe dele, ele explica para o Nicholas esse conceito, né, de capturar a imaginação na prática. Então ele começa a falar algumas coisas para o Nicholas, que começa a deixar o Nicholas com fome. Então assim, eles estão sentados no banco do carro, e o Francis pergunta para o Nicholas, que é o autor do livro, se ele está a fim de comer alguma coisa. E o Nicholas fala que não, fala, pô, cara, eu tô tranquilo, tô de boa. E aí o Francis começa a falar para ele, quando eles passam em frente a um restaurante, ele começa a falar assim, meu, esse restaurante aqui, quando eu vim, a gente pediu uma porção, mas tão saborosa, aí ele começa a descrever como que era a porção, ele começa a descrever como que era a bebida, ele começa a descrever como que é o ambiente lá dentro, como que as pessoas que estavam com ele se sentiram quando eles estavam lá, que foi muito legal, a comida era bacana, o clima era perfeito.
E conforme ele vai falando aquilo pro Nicolas, o Nicolas passa ali alguns minutos e ele começa a sentir fome. Sobretudo, vontade de ir naquele mesmo restaurante. E o que o autor, né, no caso o autor não, né, que o chefe do autor do livro, no qual explicou as técnicas para ele, o que ele fez aqui? Ele convenceu o Nicolas, ele deixou o Nicolas com vontade de fazer alguma coisa, capturando a imaginação dele. É como se você pegasse ali a pessoa que você quer convencer e você fizesse uma espécie de hipnose nela. Como se você direcionasse ela para uma coisa que ela precisa sentir um pouquinho daquilo para ela querer. E aí, esse trecho aqui é um trecho um pouco mais técnico, né? Ele dá algumas dicas no livro, e aí eu confesso para você que seria interessante, você que quer aprender a fundo isso, ler melhor o livro, mas basicamente é o seguinte, você precisa dar asas para a imaginação da pessoa, que aí quando você faz isso, você consegue capturar a emoção. E eu percebo que ele usa muito storytelling para fazer isso, né? O livro não fala isso para você usar uma história, mas o próprio Francis, ele utiliza o storytelling para convencer o Nicolas. Ele conta, tintim por tintim, começo, meio e fim, como que foi a ida dele naquele restaurante. Por quê? Porque o storytelling desperta na gente a emoção. Eu falo muito sobre isso nas lives que eu faço sobre livros voltados para storytelling. Então, você capturar a imaginação também é muito eficaz quando você faz por meio de histórias, né? Então, basicamente, gente, nessas 3 regras, né, que é o evangelho do Mudgeon aí, consiste o quê? Gestos, né? Você trabalhar bastante os seus sentidos, você pode ver que a linguagem corporal é muito importante. Sorriso, a maneira como você está se mexendo, imitando a pessoa, olhar nos olhos dela, tudo isso ajuda, né? E você vê que só o 3º passo que é o passo que você começa a falar. Então o livro tem muito disso também. Antes de você falar, você precisa corporalmente estabelecer algumas regras. Então, Como Convencer Alguém em 90 Segundos é um livro que fala sobre como você causar boas primeiras impressões. Eu acho que essa parte de você saber conduzir sua linguagem corporal, né? Olho, sorriso, ele comenta também de você evitar cruzar os braços, cruzar as pernas, deixar o peito aberto, como se você direcionasse, né, o seu peito para o peito da pessoa, para mostrar para a pessoa que você está aberto ali a conversar. Tudo isso é importante. Eu acho que isso são coisas que podem falar o que quiser do livro, mas são coisas que são valiosas, são coisas que eu já vi em outros livros sobre vendas, são coisas que eu já vi em outros livros sobre comunicação. Então acho que assim, é um livro muito legal, é um livro que se você está começando a estudar sobre o assunto é válido, se você quer dar um passo a mais, quer dar um upgrade, aí você pode ler os outros 2 aqui que eu comentei. Tá? Tony Robbins não é somente sobre comunicação, mas tem alguns trechos ali interessantes, e o Como Fazer Amigos é clássico, não tem como algum livro chegar perto dele. Mas eu acho que esse livro aqui, ele compõe ensinamentos interessantes para você. Eu acho que é válido, acho que é um livro que você não vai extrair tudo dele, tem coisas ali dentro que eu não concordo, mas tem coisas valiosas e é isso que você tem que entender. Um livro nunca será 100% perfeito. Agora, também não quer dizer que ele vai ser 0% perfeito. Algumas coisas nele podem fazer sentido e minha opinião sobre esse livro é essa. Então eu tentei trazer aqui um pouquinho de tudo para você sobre o livro, sobre técnicas, minhas considerações. Comenta aqui o que você achou, comenta aqui se você ficou com vontade de ler esse livro, se você já leu, se você concorda, se você não concorda. E é isso aí, pessoal. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço e não esqueça, ó, quem lê enriquece.